Eu gosto muito do Príncipe, do Maquiavel. Tem até uma história engraçada que eu li ele pela primeira vez, eu acho que eu tinha 10 ou 11 anos. Que isso? Eu li na faculdade! Aí eu lembro que o pessoal achava meio esquisito eu lendo esse livro lá na escola. E difícil, né? Assim, em parte sim. Mas ele é um livro pequeno e tudo, e eu acho ele muito interessante. E tem algumas versões do Príncipe que são com comentários de pessoas expoentes da história. Então tem uma versão do Napoleão, aí com comentários do Napoleão. Muito interessante. Você vê um líder para outro líder, né? Exato, e você vê uma outra ótica, né? Então acaba agregando muito ali para aquela leitura que você está fazendo. A Arte da Guerra também tem várias edições que são comentadas, né? Também só li uma. Tem umas muito legais. Depois eu vou te emprestar. Eu quero. Eu quero gostar. Sim. Tem uns desenhozinhos bem japoneses, assim, bem bonitinho. Acho que você vai gostar bastante. E acaba que isso enriquece o conhecimento de certa forma, e tem exatamente esse ponto que você falou. Você consegue enxergar através da lente de outra pessoa qual que foi a interpretação dela naquela obra. Sim, né? sim. E você vê que você consegue agregar muita coisa para si mesmo. Você está falando de agregar a leitura. Eu tenho um livro que, assim... Eu li esse livro umas 10 vezes, no mínimo. Inclusive, a minha filha se chama Ana por causa desse livro. É uma personagem forte ao extremo que eu amo de montão. De Érico Veríssimo, Ana Terra. Eu li toda a trilogia, mas o Ana Terra eu li várias vezes. Eu acho o nome muito forte, Ana, exatamente por causa dessa personagem. Por isso, né, eu coloquei na minha filha. E eu estava na faculdade quando a Rede Globo falou que tinha um seriado da Ana Terra. Eu me lembro que eu precisei ir à faculdade, porque eu tinha uma prova antes, mas saí de lá desesperada, matei os 2 últimos horários para assistir o primeiro episódio de Ana Terra na Globo. Quando eu cheguei em casa e vi a atriz assim, super tímida, super meiga, eu não quis seguir nada, porque não era a minha Ana Terra. É gostoso como que a gente faz essa construção também, né? De idealização de personagem, de locais. Sim, sem dúvida. Eu tenho também algumas decepções assim com obras adaptadas. Tem algumas muito boas, mas outras que são frustrantes, né? Tem uma adaptação não sei se é da Netflix, mas tem lá, que é do The Last Kingdom, que conta um pouco sobre a formação da península ibérica, não, é anglo-saxã. A história lá de quando os vikings invadiram a antiga Normandia e tudo, até formar o Reino Unido e por aí vai. E aí tem um guerreiro que ele era inglês entre aspas, né? E ele é raptado, aí ele tem uma criação viking, e depois ele volta pra lá como viking, ele se identifica com a cultura, todo aquele romance por trás disso. E na descrição do livro fala que ele tem, sei lá, não lembro de cabeça, mas 2 metros e tanto de altura, é um monstro, sabe? E na adaptação da Netflix é só um cara bonitão, assim, da mesma altura de todo mundo. Aí a decepção é muito grande, né? Você não seguiu, né? Guerreiro imenso, aí de repente tem um galã de Hollywood lá com o olho verde, todo bonitinho. Não comporta, né? Não casa bem, tem essas decepções. Mas eu acho que isso vai muito dessa interpretação, né? Provavelmente algumas outras pessoas leram aquilo com outros olhar, né? Isso é muito interessante também. E, Jane, vamos extrapolar agora um pouco a questão da leitura para o lado da matemática. A princípio, a gente tende a enxergar isso como 2 coisas, às vezes até antagônicas, muito diferentes e por aí vai. Mas a gente sabe que as provas desses concursos, elas exigem um grau de interpretação muito grande, inclusive na matemática. São raríssimas as questões matemáticas que têm aquela resolução pragmática, aquela resolução que você faz com fórmula apenas. Normalmente você tem que ter uma interpretação além daquilo, você tem que entender o conceito matemático de forma teórica para depois aplicar. O colégio militar mesmo adora contextualizar a matemática com algo do dia a dia ali, com uma questão prática. Eu lembro algumas questões que eram extremamente fora do contexto, inclusive de uma criança de 10 anos, né, na prova do 5º ano do ensino fundamental. Questão que exigia conceito de meia-vida de medicamento,
de vamos cercar um terreno aqui e a cerca é assim, assim, assado para poder trabalhar a questão de perímetro, questão de volume, eles trabalhavam aqui, agora nós vamos transportar melancias de não sei onde para não sei onde, e tudo aquilo ali exigia um conhecimento prévio do aluno, que raríssimos são os alunos de 10 anos de idade que têm esse conhecimento, a não ser que tenha uma vasta experiência literária, na minha opinião. Então você pode falar para a gente aqui também, com base em tudo que você viu ao longo desses anos todos trabalhando com esses alunos de colégio militar, como que a leitura ajuda diretamente na prova de matemática do colégio militar? Eu vou começar respondendo de uma maneira, vou devagar um pouco. Nesses 22 anos de colégio militar, as primeiras provas de matemática que eu peguei eram provas extremamente objetivas. Uhum. Tinha lá a expressão, tinha lá o que deveria fazer, calcule, pronto. E o nível dos alunos era cobrado só nessa expertise do conhecimento matemático. Aquele aluno calculadora. Aquele aluno calculadora, exatamente. E é interessante como que o perfil do colégio mudou quando eles mudaram a cobrança na prova de matemática. Por exemplo, nessa questão de meia-vida de um remédio, primeiro eles ensinaram o que era o período de duração do remédio, o período da meia-vida, né, para trazer um novo medicamento no momento certo. Eles explicam isso tudo, eles vêm com um roteiro, uma bula, explicando detalhadamente. Agora é interessante que a gente tem um perfil de aluno, um tipo de aluno que só observa os números e a partir dali ele quer fazer conta. Esse aluno não é um aluno leitor de mundo. E se nós pensarmos muito bem, vão se dar bem as pessoas que têm um alto grau, um rudimento maior de conhecimento, que eles se aplicam muito mais a esse conhecimento. Além de serem líderes, eles serão os que vão repassar todo o conhecimento. Não somente liderar, mas também perpassar o conhecimento. É esse o tipo de candidato que o Colégio Militar está buscando agora. A pessoa que sabe fazer, mas sabe principalmente orientar como fazer. Por quê? Porque ela seguiu todos os trâmites do processo. Então, o que a gente vê hoje em dia é que as crianças chegam para nós com esse déficit. Eles não sabem ler, eles não têm paciência de interpretar, eles querem tudo com uma rapidez muito grande. E pronto e mastigado. Pronto e mastigado. E os verdadeiros líderes são aqueles que fazem todo o processo. Jane, você já teve alguma leitura, inclusive, que você lê um parágrafo inteiro e você chega lá no final do parágrafo e fala, não entendi nada. Aí você pensa, deve ser porque eu divaguei, meu pensamento foi longe. Aí você volta lá no início e fala, agora eu vou ler focado. Aí você lê de novo, você não entende nada. E aquilo dá uma dor interna tão grande, que eu acho que mexe com o nosso ego, com o nosso brio. Aí você fala, eu sou obrigado a entender isso. Sim. Não é possível, assim, alguém escreveu, alguém quis dizer algo, eu tenho que entender isso daqui. Então eu tenho que dar um jeito. E a gente fica nervoso, a gente pesquisa, pede ajuda quando precisa e gasta tempo ali, horas às vezes, em algumas linhas para poder entender aquilo, por questão de brio. Exato. Questão, um ego bom, digamos assim. E eu vejo que atualmente os meninos, não sei se por esse mundo da internet, esse mundo da manchete, não só os meninos, né? A gente vê que eleições, não só aqui no Brasil, mas fora também, baseadas em fake news, em gente que lê uma manchete, repassa aquilo, cria uma opinião em cima daquilo e não se aprofunda não muda em relação ao conhecimento. Então você tem notado muito isso nos meninos também, eu vou chamar de preguiça, tá? Essa preguiça de ir a fundo na questão. É engraçado que é uma preguiça institucional, porque está virando realmente algo muito forte, muito, muito pesado. Nesses anos todos de magistério, já estou há 45 anos no magistério, o perfil do aluno era diferente. O aluno lia mais, o aluno buscava mais conhecimento, ele se aplicava muito mais ao conhecimento. Com o advento das redes sociais e da internet ali trazendo tudo a tempo e a hora e de maneira muito fragmentada, as pessoas não estão mais se dedicando à leitura, a esse conhecimento mais profundo. Todo mundo tem um conhecimento muito raso de tudo. E, infelizmente, a qualidade do aluno
tem sido afetada. A gente tem alunos, são pouquíssimos, aqueles que realmente se aprofundam no conhecimento. Agora é interessante, esses que se aprofundam são os que vão se dar bem. São os futuros líderes, aqueles que vão desempenhar funções de destaque na sociedade ou vão ser donos de um negócio bem. Eu vejo muito, Jane, o perfil do aluno que vai bem nas provas e com certeza o aluno que vai se dar bem na vida. Ele é indignado com o erro ou com a falta de conhecimento. Nossa, você usou uma palavra fantástica, indignado com o erro. Eu lembro muito bem do Enzo, da Mari, daqueles alunos do ano retrasado. Ano retrasado? Sim, ano retrasado. Ano retrasado. Eles, quando erravam uma questão, mas era um alvoroço durante o intervalo, que era uma coisa absurda, eles ficavam assim, indignados, ficavam raivosos às vezes até com aquela situação. E tinham aquela gana do aprendizado, né? Eles queriam sempre, eles sempre me abordavam lá, me ajuda com essa questão aqui de gramática, porque eu acho que é isso, a fulana acha que é isso, vamos pedir anulação dessa questão. A primeira coisa é pedir anulação, né? Porque todo mundo fala. Exato. Aí depois você convencia que eles estavam errados ali e nunca mais eles esqueciam aquilo, realmente aprendiam. E eu vejo que muitos alunos, ao contrário disso, eles são passivos em relação ao erro e passivos em relação à falta de conhecimento. Eu tenho, para mim, Jane, que um aluno que é leitor, ele não tem essa postura de passividade. Não. Ele, pelo contrário, ele é aguerrido, porque ler também não é algo que é só prazeroso, às vezes dá trabalho, principalmente se for uma leitura mais técnica, né? Uma leitura mais densa. E os alunos hoje em dia eles estão acostumados com o máximo que eles estão lendo é a legenda do TikTok. E olhe lá.